Bom, olá a todos. Esse vídeo aqui vai ser mais rapidinho, é um tema que surgiu no grupo. E que nem eu falei naquele vídeo que eu falei que eu tô cansado um pouco, pessoal. Quando tem temas novos, é claro que eu vou fazer um vídeo sobre um tema novo, alguma coisa que eu não tenha falado antes. Como esse tema aqui de fé. Será que o justo vai viver pela fé ou pela fé? O que diz a escritura? Ah, Ronaldo, é a mesma coisa. Bom, vamos analisar. Popularmente, né, no Brasil, a gente se entende, né? Não só no Brasil, acho que no mundo todo, né? Que o termo fé é um sinônimo de acreditar, é de crer em algo. Ah, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. E as pessoas interpretam assim esse termo fé, como nesse versículo aqui, ó, Hebreus 10:38. O justo viverá pela fé. E se ele se recusar, a minha alma não terá prazer. Em Romanos, Paulo diz o mesmo, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em Gálatas, a mesma coisa. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ok? Tanto Paulo quanto o autor de Hebreus estão citando Abacuque, que em Abacuque 2,4 diz: Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Tá? Ou pela sua fé viverá. A ordem do fator não altera o produto. Mas será que eles estão citando aqui, Paulo, no caso, o mesmo que Abacuque quis dizer? Será que o sentido é o mesmo? Será que é isso mesmo? O justo vai viver pela fé? Só acreditar em Deus e pronto? Bom, o termo hebraico usado aqui em Abacuque e em outras passagens é emuná. Aqui, ó, emuná. Tá? E emuná, deixa eu até colocar uma Hzinha aqui no final, porque termina com rei ali a palavra. Que significa literalmente fidelidade e não crença. Significa ser fiel a Deus, firme. É algo concreto, é um conceito que você acredita em algo que você é fiel, a algo que você tem certeza que existe. Então não é só o crer pelo crer, como por exemplo aqui no caso de Abacuque. Quando ele diz que o justo, uma pessoa justa, que é reta diante de Deus, vai viver pela sua fé, ele não está falando literalmente que a pessoa vai viver por acreditar em algo, mas por pôr em prática aquilo que aquele algo mandou ela fazer, ou seja, ela vai ser fiel. Ela vai ter uma fidelidade. No caso, como é dos hebreus, ela vai ser fiel à sua Torá, aos seus mandamentos, suas mitzvot. Então ele vai ser fiel e não apenas crer, ok? Tanto que, por exemplo, um judeu que, por exemplo, é agnóstico ou ateu, ele também é considerado judeu, mesmo não crendo em Deus, porque ele mantém uma vida ética, uma vida fiel aos preceitos que ele foi ensinado. Preceitos esses que foram transmitidos por Deus, ok? Alguns exemplozinhos dessa palavra emuná aqui no texto, para vocês verem como emuná não é crer. Êxodo 17:12. Aqui é sobre Moisés, ó. Aí seguraram Moisés e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Aqui o termo firme é o mesmo termo, emuná. Então por quê? Porque Moisés desceu lá do monte com a mão, não sei o que, teve alguma coisa na mão dele. Aí Arão e Hur sustentaram a mão de Moisés, né, ergueram de um lado e do outro, até as mãos de Moisés ficarem firmes. Então você vê que é o mesmo sentido, é ter certeza em algo e ser fiel a algo. Não tem um sentido tanto de crença, tanto que o termo também é aplicado à firmeza. Um outro exemplo aqui, ó, Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, né, Deus, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto. Se eu for tomar aqui esse termo aqui, ó, que é o mesmo termo emuná, como crença, eu poderia dizer então que Deus é só uma crença. Ó, Deus é a crença e não há nele injustiça. Não. O que ele está dizendo é que Deus é fiel, ó, Deus é a fidelidade. Apesar daqui a Bíblia traduzir como verdade, mas é o mesmo termo em hebraico. Deus é firme. Ele é firme que nem uma rocha. Vocês viram que aqui o termo firme também é o mesmo termo, emuná? Então Deus é firme, ele é fiel, ele não muda. Se ele prometeu uma coisa para você, ele vai ser fiel na sua promessa, que nem uma rocha. Ou que nem aqui no caso da mão de Moisés, é algo firme, fiel, fidedigno. Um outro exemplo aqui, 1 Samuel 26:23. O Senhor, porém, pague cada um a sua justiça e a sua lealdade. O que é lealdade? É fidelidade, é ser leal. Pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, não sei o que, etc e tal. Aqui é Davi julgando algumas pessoas, se eu não estou enganado. Davi está julgando essas pessoas por quê? Pelas suas crenças? Ó, o Senhor pague cada um conforme a sua crença. Não, até porque não tem como a gente saber a crença real de cada pessoa. Ele está julgando as pessoas conforme a sua fidelidade, lealdade, se foram firmes que nem uma rocha e se mantiveram fiel ou não. Então, dentro desses três exemplos, a gente vê que o que Abacuque está falando aqui é que o justo vai viver sendo firme, que nem uma rocha, que nem a mão aqui de Moisés. Ele vai ser fiel, vai ser leal a Deus, que nem aqui no julgamento aqui do rei Davi.
Então é assim que o justo vai viver, e não por uma crença, entendeu? Não é o mesmo conceito como algumas pessoas entendem. Então você tem que crer em Deus porque o justo viverá pela fé. Não, o que Abacuque está dizendo aqui é que uma pessoa justa, reta, cumpridora dos preceitos, dos mandamentos, ela vai viver pela sua lealdade, pela sua fidelidade ao Deus de Israel e à sua lei, ok? Já o grego, ele utiliza um equivalente que é o pistis, né? Que também significa fidelidade, mas também pode significar crença. Mas como é o equivalente, será que os autores do Novo Testamento eles tinham imensa crença ou fidelidade? Ou em cada caso um sentido diferente? Vamos ver, por exemplo, primeiro aqui do justo viverá pela fé. Paulo está dizendo o que aqui? Paulo está dizendo que o justo vai viver pela sua fidelidade a Jesus Cristo, porque aqui ele usa o termo pistis, ou será que ele está dizendo que é pela crença em Jesus? Então tirem aí suas conclusões, lembrando que Paulo está citando alguém que veio antes, né? Abacuque. Eu acho que então, no caso, deveria se respeitar aquele que veio antes, correto? Agora vamos ver uns outros termos aqui onde aparece pistis. Aí vocês vão ver a confusão aqui do grego. Aqui o cinturão romano que chega para Jesus, ele fala: eu também sou um homem sob autoridade, né, que nem você, etc e tal. Aí Jesus se maravilha do homem, né, do centurião, e fala: nem mesmo em Israel encontrei tanta pistis, tanta fé. Aí fica uma questão confusa, né, porque aqui dá a impressão que valeria nos dois termos, né? Tanto que o homem acreditou em Jesus, que ele era uma pessoa de autoridade, né, vinda de Deus, etc e tal, ou pode ter no sentido também de lealdade, de firmeza, que o homem foi firme. Então eu acho que o mais provável é no sentido de crença aqui mesmo. Então já o Novo Testamento traz um sentido diferente, ou é um conceito diferente do termo. Mateus 9:1-2, por exemplo. E vendo Jesus a fé deles, né, os homens que trouxeram o paralítico, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, né, seus pecados estão perdoados. Então alguns homens levaram para Jesus um paralítico, e Jesus viu a fé desses homens que levaram o paralítico. Será então que a pistis aqui no grego tem o sentido de que os homens acreditaram que Jesus podia curar o paralítico, ou os homens foram fiéis e leais ao paralítico, levando o paralítico que acreditava para ser curado por Jesus? Foram firmes, foram fiéis. Então fica confuso. Talvez os dois casos valem, né? Tirem suas conclusões. E mais um exemplo aqui daquela mulher que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Jesus falou para ela: a tua fé te salvou. Mas só que essa mulher, ela teve uma ação também, né? Ela tocou nas vestes de Jesus, o que tem mais a ver com o conceito hebraico, né? Fidelidade, ação, é cumprir aquilo que você acredita, né? Não só apenas crer por crer. Será então que aqui o sentido não teria o sentido mais de fidelidade? Que a mulher foi fiel à crença dela? Então é meio complicado, mas o fato é que o termo grego ele dá uma diferenciação do termo em hebraico, ok? E só para finalizar, que Paulo e Tiago, nós temos aquela controvérsia, né, que Tiago falou que o pai Abraão foi salvo pelas obras, porque ele teve uma obra, né, de fazer o sacrifício lá de Isaac. E Tiago ainda diz assim, ó, a fé cooperou com as obras, ou seja, a fé. Agora, será que a fé aqui que Tiago está falando é a crença ou a fidelidade? Porque Abraão ele foi fiel a Deus e ele foi lá e foi oferecer o seu filho único em sacrifício. Então isso seria uma fidelidade àquilo que ele acreditava. Agora, Paulo já dá uma interpretação diferente. Paulo diz que não foi pelas obras, porque se fosse pelas obras que Abraão foi justificado, não foi diante de Deus. Porque Paulo tinha mais esse conceito, né, de que você tem que ser salvo apenas pela crença e não por algum ato, né, por uma obra, por uma atitude. Então aqui nós temos uma diferenciação. Nos dois casos, tanto Tiago quanto Paulo, eles estão citando como exemplo ali o sacrifício de Abraão, e eles dizem que está escrito que Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus, Abraão creu em Deus. Paulo também diz isso em Gálatas, né? Abraão creu em Deus. Agora, onde que está escrito isso daqui, para a gente poder ver quem que tá certo aqui, entre Tiago ou Paulo? Isso aqui está escrito em Gênesis 15:6, ó. E creu nele, né, Abraão, no Senhor, e imputou-lhe por justiça. Agora, será que Abraão creu mesmo em Deus? Vamos ver, eu pesquisei aqui o termozinho. O termo aqui é amã, que significa confirmar, apoiar, verificar. E crer no sentido de algo que se tem comprovação, que é mais parecido com emuná. Não é no sentido de acreditar, é no sentido de comprovar algo, ter uma confirmação. Por exemplo, digamos assim que eu falo assim para você, vou dar um exemplo hipotético, a sua esposa está te traindo. Aí você fala, não, eu não acredito, Ronaldo. Eu falo, não, vai lá para sua casa que você vai ver. Aí quando você chega lá, você tem uma confirmação. Você fala, puxa, é verdade, eu estava sendo traído. É só um exemplo hipotético, tá, pessoal?
Então esse termo aqui, amã, ele significa isso. Ele não é literalmente crer por crer, como Paulo dá a entender aqui na sua epístola aos Romanos e Gálatas. O termo, na verdade, quer dizer algo que você confirma, aquilo que você tem certeza, aquilo que você pode verificar como verdade. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Gênesis 42, 19. Quando José vai para o Egito, ele fala para os irmãos dele, né? E trazei-me o vosso irmão mais novo, que era Benjamim, e eles serão verificados vossas palavras. Ou seja, ele estava fingindo que era uma outra pessoa para os irmãos dele, e ele falou, ó, quando o seu irmão mais novo vier aqui, eu vou confirmar, eu vou verificar se o que vocês estão falando é verdade. Que nesse exemplo do corno aí que eu dei. Então Abraão aqui, como diz aqui em Gênesis, ó, que Abraão creu em Deus, foi a mesma coisa. Abraão, ele não acreditou em Deus, ele confirmou que Deus existe, ele teve uma certeza. Não, agora eu sei que é verdade, Deus existe, correto? Aqui um outro exemplo, ó, no mesmo livro, ó, Gênesis 45, 23. O pai de Jacó, eu acho, né, de José, perdão. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porque quando eles falaram que o filho dele tinha morrido, não sei, eu estava lá no Egito, não sei o que, ele não acreditou, que nem José aqui. Porque ele não tinha a confirmação. Então aqui não está dizendo que ele não acreditava nos filhos dele, ou que os filhos dele eram mentirosos. Ah, vocês estão mentindo para mim, eu não acredito. Tanto que se ele não acreditasse, ele não tinha ido para o Egito. O que está dizendo é que ele não tinha a confirmação. Vocês estão entendendo? Então o termo amã aqui é confirmar. Então quando diz aqui que Abraão creu no Senhor, está dizendo que ele teve uma confirmação, uma certeza. E um último exemplo aqui hipotético. E respondeu o Senhor a Moisés, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. É o mesmo termo, amã. Só que aqui no caso esse termo também tem o mesmo sentido. Eles não vão acreditar em mim, eles não vão ter uma confirmação de que o Senhor me enviou. O que é um pouco diferente, né, do termo crer em português, tá bom? Então, só para finalizar o vídeo, né, a fé no sentido hebraico é fidelidade. É você ser fiel a algo, emuná. E o termo aqui, amã, que diz que Abraão creu em Deus, ou que aparece em algumas passagens da Bíblia, ele não é bem acreditar também. Ele é você ter uma certeza, uma confirmação. Abraão confirmou que Deus existe, tá bom? E o justo viverá pela fé, na verdade, o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua lealdade. Não por uma fé, ou simplesmente por acreditar em algo, tá bom? Paz a todos.